Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Vou ler novamente. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Agora eu vou ler parando em alguns lugares, e vocês vão repetir conforme minha versão o que eu li, o que eu disser. Vamos lá. O que encobre as suas transgressões jamais, só as mulheres, só os homens, todos, jamais prosperará. Mas o que as confessa, só vocês, e deixa, alcançará misericórdia. O tema da mensagem de hoje é confissão de pecados. O texto está dizendo que aquele que encobre o seu pecado nunca, irmãos, nunca é nunca. Nunca não se refere a uma semana, nem a um ano. Nunca é nunca. Encobrir o seu pecado nunca, jamais prosperará. Agora, o que as confessa, ou seja, o que confessa as suas transgressões, seu pecado, e deixa, aí sim, esse alcançará misericórdia. O tema de hoje é confissão de pecados. Por esse texto, eu entendo que, na introdução, eu preciso dizer, esse texto quer me dizer que existem pelo menos quatro maneiras de enfrentar essa questão da confissão. Existem quatro tipos de pessoas que enfrentam de maneira diferente a confissão. Número 1, aqueles que confessam e deixam o seu pecado. Número 2, aqueles que nem confessam e nem deixam. Número 3, existem aqueles que confessam, mas não deixam. Número 4, existem deles que deixam, mas não confessam. O texto está dizendo que quem confessa e deixa, formou ou fez a confissão verdadeira. E está dizendo que o homem só prospera na vida, e não adianta os adventistas estarem me acusando na internet a semana toda que eu sou o homem, entre aspas, da prosperidade, porque na verdade a prosperidade é bíblica, não do jeito que estão se ensinando aí. Mas quando você pede chuva, está pedindo prosperidade. Quando você pede emprego, está pedindo prosperidade. Quando você pede alimento, você está pedindo prosperidade. Então, se isso é ser homem da prosperidade, eu sou o homem pregador da prosperidade. Entendeu? Agora, escutem bem. Esse parece é irônico. Parece que quando nós pecamos, nós damos uma legalidade no reino espiritual a Satanás, para ele operar nas nossas vidas e arrasar com a nossa vida na terra. Quando você peca, você abre uma porta para Satanás entrar em sua casa e na sua vida. E enquanto você não efetua a confissão, a porta continua aberta. Mesmo que você deixe o pecado que você cometeu, se você não confessar, ele continua lá. Tem muita gente que deixa o pecado, mas não confessa. O diabo continua lá. Tem que deixar e confessar.
Se só deixar e não confessar, ele continua lá. Mas não é uma confissão qualquer. Não é confessar de qualquer jeito. Eu vou dizer uma coisa para a igreja que está aqui. Todos pecam. Todos erram. Mas para quem erra, só existem duas palavras que ele deveria pronunciar: eu pequei, eu errei, sem rodeios. Eu pequei, eu errei, sem rodeios. Quem peca, quem erra e procura atalhos, está atraindo maldição para si. Nós precisamos pedir perdão a Deus por nós e pelos outros, para ver se os outros se tocam. O evangelho que estamos vivendo, não o evangelho bíblico, mas o evangelho que os homens estão transformando em evangelho por aí, está fazendo vergonha. Escuta, essa semana eu vi um pastor na África. Ele tem a unção da santidade, não pode pisar no chão. Na hora do culto, faz uma esteira de crentes, e ele sai pisando em cima dos crentes, para não pisar no chão, porque ele é santo demais. Santo demais. Semana passada eu vi um no canal Novo Tempo, dizendo a pior atrocidade que eu já vi: de todos na face da terra, a igreja mais certa é a nossa, a Adventista do sétimo dia. Não sei como é mais certo do que todo mundo, e eles dizem que Satanás levou nosso pecado nas costas. Quem levou meu pecado foi Jesus Cristo. Ninguém diz glória a Deus, não? Ou quem carregou teu pecado foi o Satanás? Pois os adventistas dizem que quem carregou o diabo foi Satanás. Carregou o pecado foi Satanás. E eles dizem: nós somos os principais, não tem nenhuma na terra que nem nós. Agora você vai lá na testemunha de Jeová, que eles dizem a mesma coisa. E a mais nova que tem aí, a unção do cavalo, a unção do cavalinho. A irmã vai cantar lá na igreja. Infelizmente eu vi essa semana, eu tenho que dizer. E a irmã começa a cantar, e o pastor pula nas costas da irmã, e a irmã... E o pastor nas costas da irmã, que nem um morcego. Aí é unção. E é uma que está aí na televisão bombando, viu? E a irmã é cantando, e o pastor nas costas, que nem um sonhinho. Nós precisamos confessar essas baboseiras que tem dentro das igrejas, meu irmão. Que unção é essa? Que é para eu pular nas costas do irmão? Ainda tem gente que diz que está certo. Nós precisamos pedir a Deus que derrame um poder de confissão. Só que eu quero te dizer nesta noite, meu irmão, não adianta confessar também de qualquer maneira. É confessar e deixar. Rapaz, o diabo está trabalhando dentro das igrejas. Presbítero Cláudio, lá numa cidade acolá, chegou uma igreja, um pastor sem ninguém por ele. A nossa igreja se levantou para abrir a igreja dele com ele. Nós disciplinamos um cara por desacato moral em cima do altar, as autoridades da igreja, e o pastor que a gente estava ajudando botou o errado no altar. E quando nós fomos reclamar, ele disse assim: cuide da Maranata que eu cuido da minha. Eu não sei se eu diga. Que evangelho é esse? Que quando chega numa cidade, vai lá para a Maranata e diz: me ajude. A Maranata chega e ajuda. Quando a Maranata disciplina um camarada errado, o cara bota no altar. É atrair maldição para dentro das igrejas. Pois eu quero te dizer aqui: se você pertencer à Assembleia de Deus, à Igreja Batista, a qualquer igreja, se o pastor colocar uma disciplina em suas costas, você só sobe aqui quando a disciplina se acabar. Ou então fique lá. Quando se acabar, você sobe. Se quiser vir,
que o pastor lá tem autoridade para disciplinar. Você vem se quiser. Se pensa que chegar aqui eu vou tirar a disciplina que o ungido do Senhor colocou, está enganado, que eu não quero maldição aqui em cima do altar não. Apesar de terem uns linguarudos dentro da igreja dizendo que estão orando para acabarem com o pecado em cima desse altar. Onde é que tem pecado? Diz a mim, língua grande, para eu tirar. Não fica jogando piada em cima de altar não, que eu não sou adivinho não. Eu vou dizer: quem confessa e deixa, alcançará misericórdia. Agora, alguns homens da Bíblia usaram essa expressão, eu pequei. Mas nem todos a fizeram de maneira correta. Eu gostaria de dar alguns exemplos de homens que confessaram seus pecados, mas confessaram de maneira errada. Vamos dar alguns exemplos. Primeiro exemplo, o exemplo de um homem do faraó do Egito. Você sabia que o faraó do Egito confessou que pecou? Você sabe que quando veio a praga das pedras, da chuva de pedra lá no Egito, que faraó se viu com pedra grande, pedra pequena, caindo na cabeça, caindo na casa dele, caindo no emprego, caindo nos filhos, caindo no gado. Quando ele viu muitas pedras na cabeça dele, olha o que ele disse aí, ó. Olha o que ele disse aí, olha aí, ó, o que ele disse, ó. A Bíblia diz, ó, então faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Olha, faraó disse, eu pequei, mas sabe como é que dá o nome dessa confissão? A confissão do pecador endurecido. Vou explicar por quê. Sabe quando foi que ele confessou? Quando viu que as pedras estavam caindo no quengo dele. Ele diz, eu pequei, até as pedras cessarem. Quando as pedras cessaram, ele voltou a perseguir Israel pior do que antes. Essa é a confissão do pecador endurecido, que quando a pedrada está caindo nas costas, quando a macaca está comendo, quando a doença vem, quando o desemprego bate, ele se arrepende, ele chora, ele congrega direito, ele diz que vai ser santo, ele se arrepende até do que não fez, mas só precisa Deus abençoar, para ele ser pecador pior do que antes. Ou você nunca viu gente solteira, que ninguém queria nada com ele, quando ele se casou, esqueceu de Deus. Ou nunca viu ninguém desempregado arrumar um emprego e não entregar nem a oferta de Deus. Pecador endurecido, quando está na macaca, na peia, diz eu pequei, mas quando as pedras passam, ele é mais pecador do que antes. Há muita gente aqui nessa noite também que confessaram essa semana. Muita gente confessou, pequei, mas é porque a pedra está caindo na tua cabeça. Na hora que Jesus tirar as pedras, você vai pecar do mesmo jeito, porque você é duro de coração, você é endurecido, você é mais duro do que pedra, do que ferro. Mas se você quiser, a Bíblia diz assim: eu tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Não seja como o faraó, que só confessa por causa das pedradas. Mas há um segundo caso. Vamos sair da parte de faraó, que era o pecador endurecido, a confissão do pecador endurecido. O segundo exemplo de confissão errada na Bíblia é a confissão do pecador dúbio. É a confissão feita por Balaão. Você já viu um personagem mais esquisito na Bíblia do que Balaão? Ó desgraçado. O bicho, a gente não sabe se era profeta de Deus ou era um macumbeiro. Do jeito que muita gente é na igreja, você não sabe se é profeta ou é macumbeiro. Não tem João, nunca viu não? Ninguém nunca viu? Tem gente na casa de Deus, você não sabe se é profeta mesmo ou é batedor de macumba. Eu não sei se eu diga. Escuta, pois Balaão era assim. Baraque chega e diz: Balaão, vamos amaldiçoar Israel, que eu te dou tanto. Aí ele disse: eu vou na hora. Montou no jegue, numa jega, e marchou para amaldiçoar Israel. No caminho um anjo do Senhor aparece. Balaão não vê,
mas a jegue viu. Eu quero te dizer aqui nesta noite, no dia que um jegue vê as coisas de Deus e você não vê, você está perdendo para jegue. Tem gente na casa de Deus que está perdendo para jegue. Jegue está mais crente do que ele, está vendo mais as coisas de Deus do que você. Será se você é assim também? Está perdendo para jegue, para cavalo? A Bíblia diz: não seja que nem cavalo, não seja que nem os animais vendo a glória de Deus, e o camarada sendo crente sem ver nada. E tem uma coisa: quando os outros veem, ele diz que é do diabo, porque ele não vê. Será se você está perdendo para jegue? Eu não vou nem mandar você perguntar à pessoa que está perto de você um negócio desse, porque ofende. Se ele está perdendo para jegue, não pergunte não, só dá uma olhada assim de lado. Preste atenção. Quando ele vai amaldiçoar Israel, o anjo aparece, a jega se estremece, a jega fala, aí Faraó, aliás, Balaão vê. Aí quando Balaão vê o anjo, aí é que ele diz assim, ó. A Bíblia diz: então Balaão disse ao anjo do Senhor. O que ele disse? 1, 2, 3. Pequei, porque eu não sabia que estavas nesse caminho para te opores a mim, e agora, se te parece mal aos teus olhos, eu volto. Pequei, disse ao anjo. Ele disse: eu pequei, confessou. Mas meu filho, sabe o que acontece? Quando ele marcha lá para Israel, aí ele recebe o dinheiro para amaldiçoar, e se levanta lá em cima da colina e começa a querer amaldiçoar o povo para receber dinheiro. Aí Deus fala ao coração dele: tu não pronuncias palavra de maldição contra meu povo, porque contra Israel não vale encantamento nem macumba. Ele volta para Baraque e diz: Baraque, eu não posso amaldiçoar esse povo, porque esse povo é ungido, não pode amaldiçoar esse povo, Deus está com ele, Deus está com ele, Deus está com ele. Mas volta novamente, tenta amaldiçoar, não consegue, volta novamente, tenta amaldiçoar e não consegue, até que quando ele não consegue, sabe o que é que ele diz a Baraque? Quer derribar o povo? Não vá com encantamento, que encantamento não vale. Levante umas mulheres imorais, bote na frente dos homens, que eles caem. Aí levantaram as mulheres imorais, pomba gira, não, um pombal em cada uma, e botaram de frente a Israel, e os cabras machos só caindo, só caindo, só caindo. Quer dizer, ele era um homem dúbio, era um homem de dois pensamentos, de dois tipos de fé, era um homem de dupla personalidade. Agora confessava que estava pecando, mas amanhã incitava pecado ao povo. Assim tem gente na igreja que ninguém sabe quem é ele, se ele é crente mesmo, se ele é filho de Deus ou é filho do diabo. É que nem diz o ditado: ele oferece e acende uma vela para Jesus e outra vela para Satanás. Toma cuidado, meu filho, não siga o caminho de muitos que estão por aí, que de madrugada expulsam demônios da igreja e durante o dia bota para passar na televisão, através de piadas e programas indecentes. Você tem que ser sim, sim e não, não. Ou você é, ou diga que não é. O homem dúbio, você não sabe o que é. Na igreja, a paz do Senhor, lá no mundo do pecado. Na igreja, dançando no espírito. Lá no mundo, dançando na carne. Na igreja, é um crente fiel. Lá no mundo, é um pecador miserável. Na igreja, ele dá a paz do Senhor a todo mundo. Lá fora, ele tem vergonha. Quem é você? Quantas caras você tem? Tira essa máscara, rapaz. Ou você é ou não é? Você é um crente Balaão, que faz uma confissão fajuta, a confissão do homem dúbio. Querem ouvir mais? Vamos para o terceiro caso, do homem que também, de outro homem que disse: eu pequei. O nome dele era Acã. Como era o nome dele? Esse infeliz também disse que pecou. Mas eu digo que a confissão de Acã foi a confissão do penitente duvidoso. Por quê? Esse cara, quando ele entrou em Jericó, ele roubou umas coisas que não deveria. Quer dizer, ninguém deve roubar nada. Ele roubou e Israel todo começou a pagar, sofrendo as consequências do pecado de um só. Escute bem:
E quando foi descoberto que ele era o pecador, ele foi condenado à morte por apedrejamento. Alguém me ouve? Quando ele se viu diante da morte, cada um com uma pedra na mão para lhe matar, olha o que ele diz. A Bíblia diz: e respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Eu fiz assim e assim, eu pequei. Mas essa é a confissão do pecador, a confissão duvidosa na hora da morte. Quem é que não se arrepende? Eu já tive a oportunidade de pregar para pessoas no leito da morte, e elas dizerem: eu quero aceitar Jesus como Salvador, estou arrependido. Quando eu saí dali, saí com dois pensamentos: um, glória a Deus que se arrependeu, mas lá no meu coração, será se ela escapasse, ela seguiria Jesus? Há 200 anos foi feita uma pesquisa com 1000 pessoas. Foi um hospital que fez 1000 pessoas no leito da morte, desenganadas. 1000 pessoas que achavam que iam morrer. Todas elas disseram: quando sair daqui, se Deus nos libertar, se Deus nos tirar daqui, nós vamos servir a Ele. Estamos arrependidos, pecamos contra Deus. E das 1000, 2 ou 3 mudaram de vida depois que saíram do hospital. A maioria no leito da morte confessa. Quem foi que disse que Acã se arrependeu de fato? Quem foi que disse que essa confissão de Acã foi uma confissão genuína? Quando viu a morte nos olhos? Será que eu não estou pregando aqui nessa noite para pessoas também assim? Que Deus vai ter que lidar com você, até lhe colocar no leito de morte, no leito do hospital, para ver se você abre a boca, nem que seja com hipocrisia, ou da boca para fora, ou com medo da morte, para dizer: eu me arrependo, eu confesso que pequei. Será se é preciso Jesus te jogar no chão, que nem jogou Paulo, e ele se levantou cego, para poder você aceitar Jesus, rapaz? Você pensa que Jesus precisa de você? Aonde que Ele precisa de ti? Você é que precisa dele. O aceite como Salvador de sua vida. Não espere a morte chegar. Aquele encontro com a morte que todo mundo um dia haverá de ter, mais cedo ou mais tarde. Quem foi que disse que essa confissão na hora da morte necessariamente está correta? Que segurança passa uma pessoa que se arrepende na hora da morte? Pode ser que sim, pode ser verdade, mas eu só tenho uma forma de saber se alguém se arrependeu de fato, se ele viveu alguns anos, para eu saber se o testemunho dele bate com o que ele confessou. Mas existe uma quarta pessoa na Bíblia que me chama muito a atenção. Ele também disse que pecou. Era Saul. Saul é o quarto caso. Essa é a confissão do pecador insincero, o pecador hipócrita. Eu vou explicar para vocês. Deus levantou Saul como rei. Teve um dia que Saul estava até no meio dos profetas, profetizando. Deus deu o Espírito Santo a ele e ele profetizava. Aí agora ele não era apenas mais somente rei, tinha unção também de profeta. Diga profeta e rei, vai. Aí um dia, Samuel, que era profeta e sacerdote, Samuel era o quê? Era o quê? E Saul era o quê? Rei e profeta. Escute bem. Aí na hora do culto, Samuel se atrasa. Saul diz: eu dirijo o culto, sem poder, porque só quem podia dirigir o culto era o sacerdote, ou se o sacerdote dissesse quem dirigia. Aí Saul disse assim: mas eu sou rei e sou profeta, será possível que com unção de rei e de profeta não dá para dirigir um culto? Dá não, meu filho. Membro é membro, diácono é diácono, pastor é pastor e bispo é bispo. Dê no que der e as palmas louvam a Jesus. Dê no que der. Rei é rei, não é sacerdote.
Agora aceite que aceitar, acoste o parafuso de quem quiser e queira quem querer. Membro é membro, diácono é diácono, pastor é pastor e bispo é bispo. Saul é rei e profeta, mas não é sacerdote. Sacerdote é Samuel e ele também é profeta, mas nenhum foi sacerdote, profeta e rei. Só Jesus era das três coisas: rei, profeta e sacerdote. Pode aplaudir. Pode aplaudir dando glória a Deus, vai. Agora escute aqui, escute aqui. Aí quando Samuel chega e diz: quem é que mandou você oferecer sacrifício? Ele disse: não, você se atrasou. Samuel disse: cortado fostes hoje do teu reino. O Senhor tirará você do trono e colocará um melhor do que você. Ô pancada. Eu vou dizer de novo: o Senhor tirará você do trono, Saul, e colocará um melhor. Eita pancada. Além de tirar, Deus está dizendo: você não presta, você não vale muita coisa. Porque Deus, quando bota para quebrar, Deus bota é para moer mesmo. Tu está pensando que Deus tem medo de ninguém? Ele bota é para moer. Ele bota é para moer. Quando ele quer elogiar, ele elogia. Mas quando ele quer depenar, ele depena. Quando ele quer poldar, ele polda. Vai colocar um melhor do que tu. Eu quero dizer para você que fica botando boneco na obra de Deus: Deus pode te tirar e botar um melhor do que tu. Bota boneco na obra de Deus, que Deus tira você. Aliás, a Bíblia diz que o que usa de engano não fica na casa do Senhor. Está escrito: Deus tira você e bota outro melhor. Eu queria ouvir um glória a Deus bem alto. Aí quando Samuel chega, olha o que o infeliz diz aí, ó. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Ô mentiroso sem vergonha. Onde é que ele temia a ninguém? Está dizendo que pecou porque temeu o povo. Ele não tinha medo de ninguém, ele era um sem futuro. Essa é a confissão do pecador insincero, hipócrita, fingido. Ele não tinha medo de ninguém. Esse era o homem mais fingido do mundo. Fingia para Davi, chegava para Davi e dizia: Deus está contigo, eu te amo, nunca vou te matar. Amanhã armava uma emboscada para matar Davi. Hoje estava na casa dos profetas dando glória a Deus. Amanhã na casa de uma feiticeira e dos macumbeiros. Esse era insincero. Há muita gente na casa de Deus confessando da boca para fora, sem confissão sincera. Diz o que o coração nunca quis dizer. Você diz que pecou, mas não é da boca, não é da boca para dentro, é da boca para fora. Você é muito hipócrita na igreja. Você é muito fingido. Uma hora você está no meio dos profetas dando glória a Deus, outra hora você está lá no meio da macumba. Ainda agora eu preguei essa mensagem lá no sítio, e foi umas irmãs para frente, dizendo que tem uns doentes em casa essa semana, levaram para o macumbeiro benzer. Se você não conseguir vitória na casa do Senhor, na macumba você vai para o inferno. Se você não conseguir vitória na presença de Deus, lá fora muito menos. Então você é que nem Saul, que muda conforme o local, conforme o momento. Eu não sei se você vai vir semana que vem mais não, porque Jesus está pegando é pesado. E enquanto Ele estiver falando, eu vou falar, porque a palavra de Deus diz: o Espírito do Senhor está em nossa vida para falarmos contra o eu, contra o pecado. Pecado é a pior miséria do mundo. Quem não confessa de maneira certa atrai maldição para a sua vida. Onde é que esse diabo temia a ninguém? Saul temia a ninguém. Aí eu pequei porque eu temi o povo. Você temeu a ninguém? Mentiroso sem vergonha. Deixa de ser hipócrita, miserável. Tanta gente hipócrita na igreja. Jesus detestava a hipocrisia. 153 vezes ele disse: ai de vós, hipócritas e fariseus. Poucas vezes ele disse: não adultere e nem mate. Poucas vezes ele disse: não roube. Mas contra a hipocrisia ele falou de ponta a ponta nos evangelhos. Pelo amor de Deus, não seja fingido, seja sincero, seja verdadeiro.
Quem pode dizer amém? Olha aqui para frente, deixa eu falar para você. Não seja que nem Saul, que fez a confissão do hipócrita. Existe um quinto caso de um homem que fez uma confissão, e eu vou falar para vocês talvez nunca tenham ouvido nem parecido. Esse quinto caso é o caso de Davi. Eu digo que Davi, se não fosse a confissão lá de Samuel, do livro de Samuel, eu não ia acreditar bem na conversão de Davi depois do pecado com Batseba. Porque uma hora ele fez uma confissão da seguinte forma: você sabe que Davi adulterou com Batseba e matou o marido dela. Aí lá nos Salmos ele diz assim: pequei contra ti, até aqui tudo bem. Agora diz assim: contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Quem foi que disse que essa confissão está completa, está correta? Pequei contra ti, e contra ti somente pequei. Está mal esclarecido esse homem. Quem foi que disse que seu pecado é só contra Deus? Quem foi que disse que quando você peca, você agrava somente a Deus? Quando você peca, você agrava sua esposa. Quando você peca, você agrava seu pastor. Quando você peca, você agrava sua sociedade. Quando você peca, você agrava quem está perto de você. Ah, se você pagasse só, que eu ia te liberar para pecar. Ah, se você pagasse só por você, se você perdesse sua cabeça, só você, perdesse seu gogó, só você, que você é pecador, eu ia dizer, vai pecar, que não me agrave nada. Quem sabe eu diria isso. Mas quando você peca, eu pago. Eu passo na esquina e alguém diz: você é pastor daquele crente sem vergonha, você é pastor daquele crente miserável, falador, você é pastor daquele misericórdia. Ah, se você pecasse, só você pagasse, ainda não compensava. Mas eu vou ser irônico e iria dizer: eu vou te liberar para você se ferrar sozinho. O negócio é que você, quando faz, agrava quem não fez. Lembra de Acã? Acabei de falar dele. Ele pecou, Israel todo pagou. Agora vem Davi e diz: pequei contra ti. Tudo bem, somente contra ti, meu querido. Eu quero entender que ele quis dizer assim: primeiramente agravei a ti, mas esse somente eu não aceito perdurar na sua mente. Não é somente contra Deus. Quando você peca, você me agrave. Por isso me respeite. Se você não tiver que andar direito por causa de você, ande direito porque você está debaixo do meu cajado. Para ninguém dizer nada com o meu rebanho, nem dizer nada com esse altar, que eu estou tolerando o pecado dentro da igreja. Me respeite. Respeite a obra de Deus. Contra ti pequei. Somente contra ti? Não, pecou contra mim também, porque eu estou pagando por você. Pergunta aí se essa pessoa ainda vem. Diz: tu vem quarta-feira mesmo? Ou domingo? Tu vem? Pergunta. Tu vem domingo? Perguntam: tu ainda vem? Eu queria ouvir um glória a Deus, nem que fosse baixo aí. Tu tá pensando que ser crente é só dizer que é, menino? Oxê. Hoje está fazendo 28 anos que aceita Jesus. 28 anos de vergonha na cara. Que se for para eu ter o nome de crente e envergonhar o nome de Jesus, ele não tivesse me trazido para a igreja. Em ser crente, ser logo total e não mal esclarecido. Quando eu peco, eu agravo você. Se apruma, rapaz. Se ajeita. Mas existe um sexto caso. Eu digo ou não digo? Sexto caso, vamos lá. O sexto caso é o caso de Judas. Essa desgrama. Eu não sei o que fazia um idiota desse no meio de 12 discípulos. O bicho é tão ruim que ninguém quer mais o nome dessa praga. Ninguém. O bicho é tão ruim que o nome é bonito. Se você ver a etimologia, é maravilhosa, mas ninguém quer. Quem quer botar o nome do menino seu, de Judas? Levante a mão. De um neto. Ninguém quer. E esse infeliz infiltrado meio dos discípulos. Aí ele traz Jesus. Entrega Jesus. Vende Jesus por 30 moedas.
Sabendo ele que 30 moedas só precisava ele roubar um dia, ele conseguia, que ele já era ladrão mesmo. Mas o diabo, quando entra para arrebentar. Quando ele entrega Jesus e vê Jesus sendo crucificado, ele volta para os sacerdotes e diz assim: pequei traindo sangue inocente. Eu achei bom, foi o que os sacerdotes disseram: que te importa, isso é contigo. É assim que o mundo diz contigo quando você peca. Eles ajudam você a pecar, e quando você volta para lá, que te importa, isso é com você, vai se ferrar só. Ei, dá uma salva de palmas aí que eu estou doidinho. Olha como é bom. Ó, mocinha, tu está na igreja, servindo a Deus, aquele caraca lá de fora vem, te leva para o mundo, faz o que quer contigo, daqui a pouco você vai chorando, ele diz: vá para lá, te vira. É assim que o diabo faz. A Bíblia diz que se o sal se tornar insípido, para nada mais presta. Judas não valia mais nada, pataqualha nenhuma. Que te importa, isso é contigo, vai para lá, Satanás. Essa é a confissão do pecador desesperado. Ele entrou num desespero, disse: eu vou me enforcar, eu pequei. Confessou, o rumo agora é enforcamento. Isso não posso nem chamar de arrependimento. Isso era, sabe o que? Remorso de alma. Quando você confessa seu pecado, não precisa querer morrer. Quando você confessar seu pecado, pode desejar viver, porque Ele é rico em perdoar. Quando você confessar seu pecado, não precisa você querer morrer. Se você se arrepender de disser pequei de coração, eu lhe digo uma coisa: não precisa querer morrer para o inferno. O seu caminho não é a forca, é a casa de Deus. É a casa de Deus. E a princípio, a propósito espiritual, você que está aqui nessa noite, que pecou tanto até hoje, está com a vontade de morrer, de ir-se embora, de jogar tudo para o ar, vontade de suicídio, pois eu repreendo esse diabo nessa noite em nome de Jesus. Todo espírito de enforcamento, você que quer beber veneno, se atirar de cima do viaduto, atirar no ouvido, espírito de suicídio, igreja, levante a mão e diga: saia! Deus está expulsando espíritos de suicídio aqui hoje. O espírito que matou Judas, quer matar pessoas aqui hoje, está repreendido pelo poder que há no sangue de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um glória a Deus? Pelo amor de Deus, não faça essa confissão desesperada para amanhã querer ir embora de casa. Não faz essa confissão desesperada para amanhã querer deixar tua esposa. Não faz essa confissão desesperada para amanhã querer deixar teu marido. Não faz essa confissão desesperada para amanhã querer tirar a tua própria vida. Não faz essa confissão desesperada para amanhã querer abandonar teu emprego. Não! Quando você faz a confissão verdadeira, você nunca quer se maltratar, você quer estar puro para glorificar a Jesus. Aleluia! Deixa a mão direita levantada por 20 segundos e comece a dar glória, 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 glória. Aquele que vive e reina para sempre. Se eu puder ouvir o maior glória a Deus aqui nesta hora, eu me alegro. Esses 6 homens, todos eles confessaram, mas não do jeito que Salomão exigiu. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. A confissão de Faraó não serviu de nada, porque no outro dia ele estava fazendo a mesma coisa. A de Balaão não serviu de nada, porque quando ele viu o dinheiro, foi fazer pior. A de Acã, de que valeu? Não teve como provar que foi sincera, logo morreu. E a de Saul não valeu nada, porque ele morreu de uma maneira trágica, não conseguiu exercer o seu ministério como era para exercer. E a de Davi, meu Deus do céu, não me convenceu muito. Aquela lá na frente, a lá de trás, vamos deixar para lá, vamos aceitar que sim, mas não foi somente contra Deus. Mas a espada nunca se afastou da casa dele. E a de Judas, de que serviu? Se ele foi logo se enforcar. Mas existe um homem na Bíblia, aleluia, que quando ele diz eu pequei, a vida dele muda naquela hora. Quem glorifica o nome eterno de Jesus? Quem glorifica o nome eterno de Jesus? Quem é pentecostal até o tutano para dar glória a Deus aí agora? Existe um homem na Bíblia. Esse foi o filho pródigo. Quando ele foi embora, gastou tudo que o pai tinha.
Quando ele foi embora, que gastou tudo o que o pai tinha, e daqui a pouco ele começou a passar necessidades, ele se lembrou da casa do pai. Aí ele disse assim: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, vocês falam daí para frente, eu digo pai, vocês continuam, pai. Eu vou dizer a primeira parte, eu paro nos 2 pontos. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei. Esse homem voltou para o mundo? Não. Esse homem voltou para as mazelas? Não. Esse homem pediu para sair de casa novamente? Não. Esse homem aguentou o desabafo até do irmão mais velho dele, mas ele ficou ali, sabe por quê? Porque o arrependimento dele, a confissão dele foi sincera, foi do fundo do seu coração. Essa foi a confissão de um pecador de verdade, de um homem de verdade, a confissão verdadeira, a confissão que você confessa e deixa e fica na casa do Pai, e não sai para fora, e não faz a mesma coisa que fazia antes. A confissão verdadeira é aquela que você diz: eu pequei, e volta para a casa de Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor, e o Pai te recebe de braços abertos.